Hélio da Silva, mais que um cidadão de São Paulo, um ecocidadão. No programa de hoje vamos provar que sim, você pode mudar o mundo. E a receita para isso você vai conhecer agora. Misture sonho, persistência, resiliência, dedicação e muito amor ao próximo e à natureza. Venha conhecer quem idealizou e plantou o maior parque linear da América Latina. Meu nome é Hélio da Silva, tenho 74 anos de idade, tenho 3 filhos, 4 netos. Fui um executivo de grandes empresas, viajei o mundo, mas o que eu sou mesmo é um plantador de árvores. Só aqui nessa região ele plantou mais de 40 mil árvores. E eu vejo nesse trabalho do senhor Hélio justamente essa visão de enxergar o outro, de enxergar a importância de trazer uma qualidade de vida para as diferentes regiões. Eu moro aqui há 66 anos, nessa região aqui. Pra vocês terem uma ideia de grandeza, na zona leste de São Paulo moram 6 milhões de pessoas. Metade da cidade de São Paulo mora na zona leste. Carente em tudo: autoestima, trabalho, infraestrutura, saneamento básico, tudo, né? E como eu moro aqui, por que não tratar bem? Por que não retribuir? Por que não fazer alguma coisa pelo bairro, pela rua, pela cidade, pelo país e pelo mundo, em termos ambientais? São Paulo me acolheu como acolhe milhares e milhões de brasileiros e não brasileiros aqui. Uma cidade extremamente acolhedora, linda, bonita, adoro, amo São Paulo, de paixão. A gente fala que habita a cidade, né? Mas eu não costumo dizer isso aí, não. É as cidades que habitam a gente, né? São Paulo mora dentro de mim. A cidade de São Paulo hoje tem em torno de 650 mil árvores. A maioria delas errada, espécie errada, exóticas, estão caindo agora. Tem uma árvore chamada tipuana, que ela tem uma longevidade de 80 a 100 anos, está caindo agora, porque está expirando o prazo dela, a data de validade dela. É uma pena. Plantar errado, no lugar errado, é a espécie errada. Eu trago aqui Mata Atlântica, que é o que existia. Hoje esse parque aqui, além de ser o maior de São Paulo, ele tem uma biodiversidade muito grande aqui. São mais de 164 espécies de árvores aqui da Mata Atlântica. Se consultar Google, hoje esse parque é o 4º parque linear do mundo. Tem 2 nos Estados Unidos, um no Chile, depois vem esse aqui. Eu percebo que as pessoas que frequentam, sim, valorizam o parque, mas muitas pessoas nem conhecem a história do parque. E é isso que me incomodou bastante, porque eu falo, como uma pessoa mora aqui, é o 4º maior parque linear do mundo, e a pessoa não sabe, por exemplo, da história do Sr. Hélio, não sabe que foi uma única pessoa que plantou todas essas árvores. Tudo começou em dia 23 de novembro de 2003. Aqui era uma área abandonada, degradada, motel a céu aberto, mini Cracolândia, depósito de lixo e por aí vai. Antes de eu ir trabalhar, eu passava por aqui com a minha esposa para fazer uma pequena caminhada na parte da manhãzinha, e numa dessas caminhadas eu comentei com a minha esposa: olha, tá de mal a pior isso daqui. Então, eu falei para minha esposa que em 10 anos eu iria mudar isso daqui. Eu trabalhava ainda como executivo, viajava o mundo todo, mas ela me perguntou: você vai fazer o que aqui? Eu falei: eu vou plantar árvores aqui. Até 2013 vai ter muitas árvores aqui, milhares de árvores aqui. E eu comecei a plantar sábado, domingo, porque eu trabalhava. Fui aqui no interior, comprei 200 mudas, plantei ao redor desse rio, próximo desse rio aqui do nosso lado, e destruíram 200 árvores, acho que eu plantei. E a turma falava: não, mas nós falamos para você que não ia dar certo, que você ia criar encrenca aqui. Tal. Todo mundo me desestimulava a plantar árvore, inclusive a família. Mas ele desestimulava não na maldade, porque era perigoso aqui contrariar interesses de comerciantes, de mini Cracolândia, de motel céu aberto. E quando colocaram todas essas dificuldades para mim, aí que eu resolvi fazer. E fui em frente. Então fui lá, comprei 200 mudas, plantei e destruíram.
E esse pessoal comentou, tá vendo? Eu falei para você que não ia dar certo tudo, e agora? O que você vai fazer? Eu falei, fácil, agora eu vou plantar 400, não tem problema nenhum. Fui lá, comprei 400, plantei 400 e continuei viajando, Brasil, mundo, a trabalho. Um dia eu voltei para cá, nessa região onde nós estamos agora, porque eu caminhava do outro lado, e eu percebi que também destruíram as 400. E o pessoal falou, tá vendo? Já destruíram 200, agora 400, tá vendo? Nós avisamos você. O que você vai fazer agora? Eu falei, agora é fácil. 5.000 árvores aqui agora. Então, em 2008, já existiam 5.000 árvores aqui, muita resiliência, muitos problemas, e nós temos como cidadão de auxiliar. Nós somos o poder público. Nós somos o poder. E nós temos que ajudar o poder público. Então eles começaram a abraçar a causa, a prestigiar, porque teimoso é teimoso. E eu fui muito teimoso e muito resiliente aqui. De modo que em 2008 foi criado aqui o primeiro parque linear da cidade de São Paulo, o maior de todos, 320 mil metros quadrados aqui, 3,2 quilômetros de extensão. Esses dois parques que tem nos Estados Unidos e esse que tem lá no Chile foram financiados por empresas financiaram os parques. Aqui foi um louco, um maluco, alguém que pensou fora da caixa, um cara persistente, né? Que não arredou pé disso daqui. Destruíram, plantavam, vandalizavam, plantaram e por aí vai. Então eu faço isso daqui com carinho, tal, com muito amor aqui. Converso com as árvores, me chamam de louco, eu falo, olha, eu faço exame médico todo ano, dá normal, não sou louco não. Mas eu gosto de cumprimentar. Agora em silêncio, senão eles vão me internar aqui, em qualquer hora. Então eu converso com elas em silêncio e, pasmem, elas me respondem, no tempo delas. Vai ser adubada durante o primeiro ano, de 3 em 3 meses, ela vai ser adubada, vai ser regada, sempre agora com a seca, com o tempo mais ensolarado, nós vamos trazer água para ela beber aqui. As árvores se conectam uma com as outras. As árvores produzem fungos, fungo produz antibiótico, e esse antibiótico serve para curar uma, cura as outras, né? Há uma rede de raízes, nessas em todas as árvores, né? Para elas se comunicarem. A primeira internet do planeta, dizem que foi na raiz das árvores, né? E elas se curam, elas são solidárias. E a árvore que cuida da gente, a árvore cuida da gente, e nós não cuidamos das árvores. E como é que ela cuida da gente? Regulando o clima, segurando 40% quando chove, ela segura lá em cima, na sua copa, nas folhas, nos troncos, ela segura, evita enchente, evita erosão, né? Ela atrai pássaros, ela dá fruto, dá flores, e fazem tudo isso daí de graça. Olha a bondade, a generosidade de uma árvore. Que ser humano que faz isso? O ser humano está sendo perverso, está sendo cruel, está pagando a conta agora. O boleto está chegando, né? Olha o resultado, está aí agora. Enchentes. O que ocasiona enchente não é só a chuva. A chuva é de menos. A chuva é cíclica, ela vem, vai, vem, vai. O que causa enchente é lixo, é muito lixo. É lixo para tudo quanto é lado. Falta de cidadania, falta de educação. Não é só campanhas, não. É ser um cidadão da casa, da rua, do bairro, da cidade, do Brasil, do mundo. Então, se eu for olhar para a população, existem muitas coisas. Primeiro, não jogar lixo na rua. Não se desfazer, né? Muitas vezes você vai encontrar num curso d'água um pedaço de sofá, de móveis. Isso não pode acontecer. Por quê? Isso prejudica, inclusive, gerando enchentes, quando nós temos, por exemplo, as chuvas. Então, esse é um primeiro ponto. O não jogar. Às vezes a pessoa pensa que aquele papelzinho pequeno ali não vai fazer a diferença, mas faz, porque nós somos muitos, a população é gigantesca. Então, qualquer tipo de ação nesse sentido é importante. A separação do lixo, né, dos resíduos. Se esse parque não existisse, aqui seria uma área muito degradada, suja, ponto de droga, violenta, né?
pessoas estariam correndo risco. Então, assim, era uma área abandonada. Era uma área que ninguém frequentava, nem tinha coragem de frequentar. E aí, a partir do momento que tem um parque, que tem segurança, que tem estrutura, você traz vida, você percebe que as pessoas agora usufruem desse espaço, um lugar lindo, maravilhoso, com tanta árvore. Os parques urbanos são importantes para a adaptação das pessoas à questão das mudanças climáticas, porque, em primeiro lugar, elas vão estar próximas à natureza, você começa a ter uma incidência também de fauna, de pássaros, né? E isso melhora também a qualidade de vida. Mas o principal mesmo é nós olharmos essa questão de conectarmos com os eventos extremos. Então, quando nós temos parques, áreas não impermeabilizadas, a quantidade de vegetação nativa, as árvores, nós vamos ter um melhor escoamento da água, por exemplo. Nós temos duas agendas importantíssimas ligadas às mudanças climáticas, né? Nós falamos que hoje já é um período de emergência climática, o que significa que nós temos uma incidência muito grande de eventos extremos. E isso é muito claro para nós. Muitas vezes uma chuva ela vem numa quantidade tão absurda que inunda tudo. Nós tivemos as inundações no Rio Grande do Sul no ano passado. Então, na prática, nós precisamos de ações de mitigação, que seria a redução das emissões dos gases de efeito estufa, e isso é muito ligado à atividade industrial, em como a indústria pode melhorar os seus processos, diminuir aquelas emissões, por exemplo, usando tecnologias melhores. E nós temos as chamadas ações de adaptação, que é como nós vamos nos adaptar a esse contexto de mais eventos extremos. Uma forma de adaptação em área urbana é justamente a questão dos parques, porque eles permitem que essas áreas não fiquem impermeabilizadas. Essas situações climáticas hoje que tem no planeta todo é interferência direta do ser humano. O que o homem está fazendo com o planeta é violento. Voltando um pouquinho na Zona Leste ainda. Curioso, saiu um estudo, eu li ontem, estudo da USP aqui, fizeram uma pesquisa de clima lá no Jardim Paulistano, ali perto da cidade, no centro da cidade, e fizeram esse mesmo estudo aqui na Zona Leste, num bairro chamado Vila Jacuí. 9 graus de diferença. Se você for para a Avenida Paulista, você vai ver que a temperatura oscila em relação a outras regiões. Por quê? Porque não tem vegetação. Então, a vegetação faz toda a diferença em termos de adaptação às mudanças climáticas e, volto a dizer, saúde das pessoas, qualidade de vida mesmo. E essas pessoas que caminham aqui hoje, eu tenho centenas de depoimentos aqui que dizem o seguinte: o senhor Hélio, o senhor me curou. Como eu te curei? Eu não sou médico. Me conta a história. E aí eles contam a seguinte história. Antes desse parque aqui, por ser uma região perigosa, uma área perigosa de assalto, os filhos saíam para trabalhar e elas ficavam presas dentro de casa. Os filhos falavam, não abre a porta para ninguém aqui, é perigoso assalto. E essas pessoas começaram a ficar doentes. Ia no médico, o médico falava, olha, fisicamente vocês estão bem, o que o senhor tem é um quadro de depressão muito grande aqui. Vai passear numa praça, vai fazer amizades, vai num parque. E não tinha parque aqui, então elas não podiam sair. O que elas frequentavam é uma unidade básica de saúde que tem aqui do lado. Elas iam lá, mas não tinha jeito. Quando veio o parque, em 2008, e quando vem um parque, vem um pouco de segurança, vem aparelho de ginástica, vem banheiros, e começa a fluir as pessoas começam a frequentar. E aí elas se curaram aqui. Essa área trouxe vida para o parque, né? As pessoas com bastante frequência estão por aqui usando o parque, se utilizando do parque. Então ele trouxe vida para o parque. Eu mesmo comecei a usar muito esse parque, me utilizar muito dele, né, para o meu próprio benefício, para minha própria saúde, né? E isso me ajudou muito, porque eu estava passando por vários problemas e o parque serviu para mim como algo terapêutico, né? Então eu sempre passeei muito por aqui e acabei conhecendo o Hélio numa dessas caminhadas, assim, de uma maneira inusitada. E aí eu fui lá conversar com ele, saber algumas histórias dele e achei muito interessante.
esse é o que eu ganho de pagamento, é ver essas pessoas felizes, né? O que é bom na vida é quando você divide, é o conhecimento que você tem que dividir, é o amor que você tem que dividir. Que quando não divide, pode jogar no lixo, não vale nada. Então, amor e conhecimento tem que dividir, né? Olha, a educação ambiental é algo fundamental. A educação ambiental e a educação, de uma forma geral, está prevista nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E é um foco que nós temos que dar. E nós não estamos falando somente de uma educação formal na escola, em aulas que os alunos podem ter, mas todas as formas de comunicação. Então, a própria TV, o rádio, os meios de comunicação, as redes, a internet, são importantes para levar esse conhecimento à população. Nós sempre falamos que é preciso informar, mas essa informação precisa virar um real conhecimento e a pessoa mudar o comportamento. Árvores são tão importantes que deveria fazer parte do currículo escolar desde os 3 anos de idade. Eu sinto isso nas minhas palestras para as crianças. Não sabe o que é um pau-brasil, não sabe o que é café. Traz grupinho de 10 crianças aqui, 10, não precisa ser muita não, para não se perderem aqui, para a gente tomar conta. Eu me encarrego de multiplicar instrutores. Olha, esse é um pau-brasil, vou te contar a história dele. Esse é um pé de jatobá, vou te contar a história do jatobá. Esse aqui é um pé de jerivá, esse aqui é um pé de... Enfim, esse é um pé de fruta, esse é um araçá, e vai explicando. Aqui nesse parque, das mais de 160 espécies que tem aqui, tem várias frutíferas aqui. Eu dou preferência para frutíferas silvestres. Existe um estudo na USP que eles já catalogaram 5 super frutas brasileiras. Araçá, bacupari, uvaia e outras. Cereja do Rio Grande, todas elas têm aqui. A cada 12 árvores que eu planto aqui, necessariamente uma é frutífera, silvestre. E já era meu objetivo, minha meta lá em 2003, de atrair aves aqui, né? E já atraímos. Os observadores de pássaros já catalogaram aqui 69 espécies de pássaros aqui, né? Vida. Enquanto o mundo quer eliminar insetos, eu quero atrair insetos. Quero atrair insetos porque os insetos fazem parte da cadeia alimentar de pássaros. Esse é um pé de araçá amarelo. É um pé de goiabinha, né? Aqui é um pé de uvaia também. É uma das superfrutas brasileiras, genuinamente uma delícia de fruta. Esta é uma das superfrutas catalogadas pelo pessoal da USP lá, chama-se cereja do Rio Grande. Espetáculo de fruta. Olha, pessoal, aqui é um pé de cambuci. Deu nome a um bairro em São Paulo, inclusive. Lá, dentre as frutíferas aqui, tem cambuci também. Tem o jequitibá rosa, esse caso aqui, tem o jequitibá branco e tem o jequitibá vermelho. O mais famoso, o que se destaca mais por aí é o jequitibá rosa. Então aqui nós temos 2 irmãos dele, um ao lado ali e tem esse daqui ao fundo aqui. Então são 3 jequitibás que estarão aqui no próximo milênio, contemplando nossos queridos. Vão aqui, vão vir admirá-lo aqui, tá bom? Olha que coisa linda e bonita. Isso melhora do ponto de vista do tipo de vegetação que a gente precisa, inclusive no entorno de cursos d'água. Aqui uma política pública interessante também seria justamente a despoluição, né? Porque o rio passa muito próximo, mas ele é um rio poluído. Então nós precisamos também desse trabalho do ponto de vista da despoluição dos rios, para que isso também contribua para o contato com a parte da vegetação e a própria questão hídrica no local. Então, é preciso toda uma questão não só de canalização, mas também de acesso, saneamento. O saneamento deve chegar a todas as regiões e a gente tem ainda no nosso estado em torno de 60% de saneamento
do ponto de vista do tratamento do esgoto. Então, esse é um trabalho que ainda precisa acontecer. A fiscalização, de fato, tem um papel fundamental, porque muitas vezes nós vamos ter residências que vão despejar o seu esgoto em locais que chegam aos rios e elas teriam a condição de já fazer a ligação na rede de tratamento, né? Então, isso precisa ser visto. Eu queria fazer referência ao próprio programa Nascentes, que foi criado em 2015 por conta da crise hídrica. E ali nós tínhamos um problema de quantidade de água para abastecimento da população. Nós estávamos abaixo do volume morto. E o programa Nascentes foi criado justamente para conectar devedores de compensações ambientais de um lado e proprietários de áreas que permitissem a restauração no entorno dos cursos d'água. Qual a vantagem disso? Muitas vezes um concessionário que vai abrir um viário, uma estrada, um metrô, ele não tem como foco principal a questão da restauração de áreas verdes. Então, ali era possível encontrar projetos prontos. E esse programa, sem utilizar recursos públicos, apenas fazendo essa conexão entre interessados, permitiu que nós tenhamos hoje no estado de São Paulo mais de 50 milhões de mudas plantadas. E plantadas, mas também com acompanhamento do ponto de vista de restauração ecológica. Então, esse é um grande modelo de programa a ser replicado, né, olhando para todas as regiões do estado. Nós nos transformamos num ícone para o mundo, né? Nós somos vistos no mundo inteiro, então assim, só traz benefícios para o parque. O próprio poder público, quando vê que isso aqui está sendo movimentado, que tem pessoas frequentando, ele traz mais benefícios para o bairro como um todo, né? Tem atividade física de manhã, tem um educador físico, uma educadora física, né? Um profissional de educação física que dá atividade física aqui de manhã, todos os dias, de segunda a sábado. E tem outras atividades que acontecem aqui, no domingo, por exemplo, tem muitos eventos aqui. O parque fica lotado de gente, fica muita gente, muitas famílias vêm para cá, no domingo principalmente. Nós vemos que o município de São Paulo hoje tem uma preocupação com a questão dos parques urbanos, né? Existe um foco de ampliação de parques urbanos, por meio de expropriação de certas áreas que se encontram aí no entorno principalmente dos mananciais. E isso acaba sendo muito bom. Eu acho que os reflexos muitas vezes não são sentidos de imediato, mas eles vão ser sentidos a médio e longo prazos, né? E é importante que políticas públicas olhem para esse resultado a médio e longo prazo, porque muitas vezes o político quer um resultado mais rápido, então acaba investindo, né, em termos práticos em algo que seja mais visual para as pessoas. Mas a criação dos parques urbanos é um acerto, eu diria, do município de São Paulo na gestão atual, porque é algo que vai trazer qualidade de vida para as pessoas do nosso município a curto, médio, mas principalmente médio e longo prazo. O poder público já apoiar no sentido de deixa plantar, é muito bom plantar, tal, e é muito bom. E é aquilo que eu falei anteriormente, o poder público é cada um de nós, e nós temos que ajudar o poder público. O poder público não está em todo lugar ao mesmo tempo, mas o ser humano está. Então nós temos que ajudá-los nessa empreitada aí. Houve alguns voluntários que me ajudaram, mas eles vêm e vão embora. Mas o pouco que ajuda já é muito e a gente agradece. Mas eu nunca arredei pé do meu propósito. Eu nem chamo de propósito, mas eu chamo de missão isso daqui. Então a minha missão aqui já contempla mais de 40 mil árvores aqui e no entorno, planto no entorno também. 99,99 Mata Atlântica. Então meu objetivo é inspirar futuros hélios, futuros mini hélios aqui, né? Já inspirei diversos aqui, tem histórias bacanas aqui. Criança, quando eu comecei a plantar, crianças com 5 anos plantaram árvores aqui comigo. Hoje essas crianças estão com 25 anos de idade e eles vêm aqui e conversa comigo. Você lembra, eu plantei uma árvore, você deu o nome de Pedro, é aquela árvore ali e tal. Então já está vendo essa conexão. Então esse parque, como outros, centenas de parques precisam ser criados no mundo inteiro, né? Eu espero isso daí. Eu sempre oriento as pessoas e sugiro às pessoas, plante uma árvore,
converse com elas de vez em quando, né? E isso é muito bom. E conviva com elas. Faz essa conexão. Ou seja, aprenda a amar as árvores. É tudo de bom uma árvore. Então eu estou aqui quase que diariamente contemplando, conversando, continuo plantando bastante. Não vou morrer, vou virar uma árvore aqui, né? Não vou morrer, não vou perecer. Vou virar talvez um jequitibá. Quem vai imaginar que há 1000 anos atrás, nós vamos estar no ano 3025, e alguém vai falar, puxa vida, quem plantou isso? Não importa quem plantou isso. O que importa é que o jequitibá está lá sendo contemplado.